depois do isolamento físico, a nossa primeira quarta-feira, e nós vamos, de certa forma, fazer como estávamos fazendo nas nossas outras lives. Nós vamos dar continuidade a uma série de estudos, e estes estudos são baseados nos Salmos. Então, a cada quarta-feira, nós temos tido a oportunidade de estudar um Salmo. E eu acredito que temos sido despertados para estas verdades que nós encontramos e tantas lições que podemos extrair dos Salmos. E eu quero convidá-los a que possam abrir a sua Bíblia no Salmo de número 51, que é o Salmo em que estaremos tendo a oportunidade de estudar nessa noite. Se você que está em casa quiser aproveitar aí e pegar um papel, uma caneta, um lápis para fazer aquelas anotações, né, que são pertinentes, porque isso faz com que a gente possa anotar alguns detalhes que muitas vezes não estão no texto, mas fazem parte do contexto. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos do Ministério de Adoração pela disponibilidade de estar conosco hoje, a nossa alegria, né? Agora nós estamos em um novo formato de live, né? Nós iniciamos em uma live só o pastor, né? Quando tudo de repente parou. E depois nós fomos para um outro, segundo formato de live, e nós estávamos contando com a ajuda do irmão Mateus e também da irmã Solange. E no domingo passado nós já tivemos a oportunidade de nos congregar aqui, junto com alguns irmãos, naquela oportunidade em 2 reuniões, e às 19h30 nós tentamos fazer uma transmissão, não foi muito bem sucedida, e nós aprimoramos para que hoje pudéssemos estar também neste terceiro formato de live, com os irmãos do Ministério de Adoração e com os irmãos aqui presentes. Então, Salmo de número 51, nosso assunto hoje vai falar sobre este Salmo de Davi, que é um salmo lindo, muitas vezes citado por nós. Algum verso deste salmo é citado por nós em algum contexto da nossa vida. Então o texto diz assim, nós vamos ler todo o salmo, e eu gostaria que você acompanhasse essa leitura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 7º verso. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor,
os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Se você puder permanecer com a sua Bíblia neste salmo aberta, nós vamos pensar um pouco sobre os ensinamentos que este salmo traz para nós. E nós temos feito da seguinte forma: nós lemos o salmo e tentamos descobrir na história um momento em que este salmo foi escrito. Ou seja, o que estava acontecendo para que este salmo viesse a ser escrito? É o que nós chamamos de pano de fundo, né? Por exemplo, nós estamos de passagem por essa terra. E neste momento, o pano de fundo da nossa vida está sendo a pandemia. Então, é como se nós batêssemos aqui uma foto dos irmãos que aqui estão, e de repente essa foto daqui a alguns anos, as pessoas olharem e não entenderem nada. Olha, como que era diferente alguns anos atrás, as pessoas iam para o templo com máscara. Aí a pessoa precisa fazer a leitura do que estava acontecendo na época. Esse é o pano de fundo. Então aí a pessoa vai fazer uma pesquisa. Então naquela época aconteceu uma pandemia. Eu estou falando de nós no tempo agora, né? E um decreto municipal, um decreto nacional, estabeleceu-se então que as pessoas deveriam estar de máscara em um local como o templo. Pois bem, então eu não vou bater a foto dos irmãos, os irmãos podem ficar tranquilos, porque esta é a nossa realidade aqui. O pastor está sem a máscara no momento, porque eu estou fazendo uso da palavra, mas a minha máscara está ali, separadinha também. Pois bem, o pano de fundo então é o que estava acontecendo, ou o que aconteceu para que fosse escrito o Salmo de número 51. Nós identificamos então este Salmo de número 51, porque o próprio Salmo aqui já vai nos dar a ideia de que é um Salmo de Davi. E aí é o momento em que Davi confessa o seu pecado. E que pecado foi esse? Então, se você quiser saber melhor essa história está no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12. Eu vou contar aqui um pedacinho dessa história. Claro que em rápidas palavras, mas se você anotar ou abrir a sua Bíblia, em 2 Samuel, capítulo 11, capítulo 12, você poderá pegar detalhes dessa história. Ok? Então, antes de nós falarmos um pouco dessa história, eu já quero fazer uma orientação aqui e deixar aqui essa observação. O Salmo 51 e o Salmo 32, isto mesmo, o Salmo 32, eles foram compostos no mesmo período. São o que nós chamamos de salmos gêmeos, ou seja, eles aconteceram pela mesma situação, pela mesma circunstância, no mesmo período. E que período foi esse, pastor? Você poderia estar aí se perguntando, você que talvez não está com a Bíblia aberta, mas no segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e no capítulo 12, nós temos um episódio da história deste que era o rei Davi. E este episódio foi um episódio que marcou a vida de Davi. E esse episódio então vai falar de um pecado que Davi cometeu. No capítulo 11 de 2 Samuel, nós temos a narrativa
daquele momento em que Davi, no palácio, ele vê uma mulher e ele, de certa forma, tem uma atração por essa mulher. Esta mulher se chamava Betseba. E a impressão que temos quando lemos o texto bíblico é que, de certa forma, esta mulher, ou ela se descuidou a ponto de chamar a atenção de Davi, ou realmente Davi estava numa posição, num lugar estratégico em que a figura daquela mulher chamou a atenção. Pois bem, ele não só olhou para aquela mulher, mas ele a desejou. E, como desejo, ele realizou, ou seja, ele cometeu um adultério com essa mulher. Por quê? Na verdade, essa mulher, ela era esposa, ela era casada, ela tinha um compromisso com um dos soldados do exército de Israel. E este soldado, ou este homem que lutava pelo exército de Israel, se chamava Urias. Então, se você ler o capítulo 11 do segundo livro de Samuel, você vai perceber esse momento em que Davi comete esse pecado, ele adultera. Davi então agora sabe que aquela mulher, depois deste adultério, ela estava grávida. E como explicar essa situação, né? Sendo que o esposo estava no campo de batalha e a mulher em casa, agora ela grávida, como explicar isso? Então o que Davi fez? Davi mandou chamar Urias, o esposo, e nesse momento em que Davi traz Urias do campo de batalha, diz para ele o seguinte: olha, Urias, em outras palavras, né? Eu vou te dar aí uns dias de folga, você deve ir para sua casa, você deve viver lá com a sua esposa, com a sua família. E Davi, de certa forma, estava querendo esconder o seu próprio erro, ou seja, fazer com que Urias se deitasse com sua esposa, e aí sim teria aquela explicação, por isso que ela engravidou. Mas Urias nos narra a história que ele decidiu em não ir para casa, porque ele estava muito preocupado com os seus amigos que ficaram na batalha. Então o texto diz que ele não foi para sua casa, ele ficou ali, na região do palácio. E Davi, percebendo então que Urias não ia para casa, não tinha outro jeito, o que Davi fez? Davi então escreveu uma carta e pediu para que Urias levasse essa carta até o general do exército. E Urias então pegou essa carta e levou essa carta para o general do exército de Israel. Não sabia Urias o que estava nessa carta. Naquele tempo, quando um rei escrevia uma carta, ele fechava aquela carta e colocava um selo, o qual se chamava de selo real, a ponto de que aquele selo não fosse rompido, porque se ele fosse rompido, é porque alguém rompeu sem a autorização do rei ou do destinatário. Urias então está levando esta carta, e ele não sabia o que estava naquela carta, mas o que estava naquela carta era, de certa forma, uma sentença de morte. Davi orientando ao general a colocar Urias na primeira linha da batalha. Aqueles que estão na primeira linha são os mais suscetíveis à morte. E o general assim fez, colocou Urias ali na primeira linha do exército, e na batalha Urias morreu. Pois bem,
Talvez Davi tenha pensado o seguinte: resolvido o meu problema. Ah, que alívio. Ele pode ter pensado assim: eu fiz algo errado, eu adulterei, e para esconder eu até chamei o esposo dela, mas ele não quis me obedecer. Então, agora que ele morreu, ninguém vai ficar sabendo, porque eu não vou contar essa história para ninguém. E é aí que Davi estava enganado, porque nós, enquanto seres humanos, nós podemos, e sabemos disso, que nós não temos o conhecimento de todas as coisas, mas Deus tinha o conhecimento de tudo que estava acontecendo ali. E aí então Deus envia um profeta até Davi, até o rei Davi. E esse profeta, de nome Natã, está registrado no capítulo 12 do segundo livro de Samuel. Natã então chega diante de Davi e vai contar uma história para Davi. E aí, se você ler o texto aí, Natã vai contar mais ou menos essa história que eu vou narrar para você. Natã chegou para Davi e disse: ó rei, eu gostaria que o senhor me ouvisse em um acontecimento. E o acontecimento é este. Exemplo: existia numa cidade 2 homens, um muito rico e um pobre. O rico, ele possuía muitas ovelhas, ele possuía vacas, ele tinha muitas propriedades. Mas o pobre, ele não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que ele criou, e ela cresceu, e com ele os seus filhos. Ou seja, eles viviam bem, eles comiam, eles bebiam, eles dormiam, mas eles só tinham isso. E vindo um viajante visitar o homem rico, o que ele fez? Ele, ao invés de ir lá nas ovelhas que ele era dono, nas vacas que ele era dono, e sacrificar e matar aquelas ovelhas ou uma vaca para servir ao viajante, o que este homem rico fez? Ele foi lá na propriedade daquele homem pobre e pegou a cordeira daquele homem pobre. Olha, naquele momento então, que Natã expressou para Davi, contou para Davi essa história, Davi ficou indignado. Se você observar, no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, veja bem o que Davi, no 5º verso, diz: então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse ao profeta Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E aí então, depois dele dar essa sentença, o profeta Natã chegou para Davi e disse o seguinte: tu és este homem, Davi. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Verso 8: e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon, que era o povo que guerreou contra o povo de Israel. Olha, perceba como que nada fica escondido aos olhos do Senhor. Percebeu?
Davi pensou: resolvi o meu problema. Eu dei um cala-boca no Urias, porque agora ele morreu, meu problema foi resolvido. Nada. Deus, através do profeta Natã, desmascara ao rei Davi. Pois bem, Natã então confrontou o pecado de Davi. E agora, tendo seu pecado confrontado, o que Davi faz? Ele poderia, exemplo, eu sou rei, eu posso fazer isso mesmo. Ele poderia ter uma atitude de desobediência. Mas a atitude de Davi não foi uma atitude de desobediência. A atitude de Davi foi uma atitude de humilhação. Ele se humilhou. E como referência surge então o Salmo 51. Onde ele, através deste salmo, faz o quê? Ele confessa os seus pecados. E ele pede perdão a Deus, a misericórdia de Deus. Essa história, embora tendo partes tristes, é uma história muito bonita. Porque ela nos mostra que, embora com muitas qualidades, nós seres humanos, nós somos pecadores, todos nós. E embora todos pecadores, Deus espera de nós o nosso arrependimento. E se assim o fizermos, o Senhor nos perdoará. Então, eu quero compartilhar com você as 3 partes deste Salmo 51, uma vez já compartilhado o pano de fundo. Eu quero compartilhar com você as 3 partes deste salmo. É como se este salmo fosse dividido em 3 partes. Do 1º ao 6º verso, a primeira parte, que é a parte que nós chamamos de confissão. Davi vai confessar que é um pecador. A segunda parte vai do 7º verso ao verso de número 12, que é um pedido de perdão. Ele confessa, depois ele pede perdão. E a terceira parte é o que nós chamamos de proclamação. Ele vai proclamar o perdão que recebeu de Deus, que foi uma grande bênção. Pois bem, vamos pensar então na primeira parte, o momento da confissão, que vai do 1º ao 6º verso. Olha só o que ele diz no 1º verso: tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu quero chamar a sua atenção para essa parte, porque Davi reconhece o estado de depravação do homem pecador. Ele foi confrontado com a verdade, e quando nós somos confrontados com a verdade, nós podemos ter 2 atitudes: a de se revoltar contra a verdade, ou a de aceitar a verdade e se humilhar. Davi escolheu a melhor forma de se humilhar. Eu tenho dito aqui, nos nossos cultos, que quando alguém recebe uma correção, essa pessoa pode receber a correção de 2 formas. Ele pode ficar irritado com essa correção e endurecer o coração. Ou ele pode receber essa correção, se humilhar e corrigir-se. Ou seja, não ter um coração endurecido. Este, que assim o fizer, será abençoado. E foi isso que Davi fez. Davi percebeu que ele havia realmente pisado literalmente na bola. Davi percebeu que ele havia transgredido. E ele então vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Eu estou dizendo que nós podemos ter 2 atitudes diante de uma correção,
e ainda mais um rei, o rei de uma nação. Ao invés de ser arrogante, ao invés de ser orgulhoso, Davi, ele se submete. Davi, ele se humilha diante do rei divino. O rei humano se encurva ao rei divino. O rei Davi se encurva ao rei dos reis. Então, Davi, ele pede a misericórdia porque ele reconhece a sua pecaminosidade. Porque nós somos pecadores. Carregamos a natureza pecadora. É por isso que ele diz no 5º verso: eis que em iniquidade fui formado. Ou seja, nós pecadores carregamos a natureza pecadora. E aí então, depois dele confessar os seus pecados, ele faz um pedido de perdão, que vai do 7º verso ao verso de número 12. Veja bem: purifica-me com hisopo, que ficarei puro. Hisopo é um ramo de vegetal que era usado no momento do sacrifício, naquele sangue que era aspergido, o sangue do animal. De certa forma, Davi, não entendendo, ele estava fazendo uma tipologia, uma pré-figura do que iria acontecer no sacrifício de Cristo. E aí, no contexto da primeira carta de João, no 1º capítulo, nós temos lá no 7º verso, a expressão do texto que vai falar que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Davi estava fazendo uma tipologia, ele não sabendo do que iria acontecer mais à frente, mas já tratando neste salmo também de algo que o próprio Cristo, ao derramar o sangue precioso por nós, iria trazer para nós a remissão dos nossos pecados. Davi então, ele pede perdão por seus pecados. Por quê? Porque ele quer ter a sua alegria restaurada. Então Davi nos ensina que quando nós estamos no pecado, que nós estamos desobedientes a Deus, nós não temos a alegria. E aqui eu faço uma observação que precisa ser feita. Nós sabemos que quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos em obediência ao Senhor, nós estamos vivendo em alegria. E aí, o que me chama a atenção também no texto, e eu quero destacar, que Davi vai fazer então esse pedido, no 10º verso: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Davi, ele busca motivações para a pureza. E o verso 11 e verso 12, muitas vezes não é bem entendido pelas pessoas, porque as pessoas leem o texto e pensam assim: então quer dizer que o Senhor, ele retira de nós o Espírito Santo? Davi diz assim, no verso 11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito. Nós temos que entender o momento em que Davi estava falando, porque no Antigo Testamento, o Espírito, sim, nem sempre ele habitava permanente, que é uma diferença nos nossos dias, porque quando o Espírito Santo do Senhor foi derramado, ele foi derramado para se fazer presença permanente. Então o contexto de Davi é correto ele falar dessa forma: não retires de mim o teu Espírito. É por isso que nós entendemos que não se perde a salvação, porque o Espírito do Senhor não é retirado da pessoa. No contexto de Davi, sim. No contexto do Antigo Testamento, o Espírito Santo era retirado, porque o Espírito Santo era dado para aquele que tinha uma missão nobre do Senhor a cumprir. Hoje, nós sabemos que o Espírito Santo é dado àquele que entrega a sua vida ao Senhor, e como
promessa, como selo dessa promessa, ele recebe o Espírito Santo. Se você abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no primeiro capítulo, no verso de número 13, você vai identificar o texto de Paulo dizendo: tendo ouvido o evangelho da verdade e tendo nele crido, foste selado com o Espírito da promessa. Dessa forma, então, Davi nos ensina que o seu pedido de perdão foi aceito por Deus. Se você ler o segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 13, você perceberá que Deus perdoou Davi. Você poderia talvez pensar, mas como que Deus teve a coragem de perdoar um homem que adulterou, um homem que mandou matar? Irmãos, amados irmãos, irmãs, amigos, este Salmo 51, este contexto da história nos mostra uma grande lição, que Deus, Ele nos perdoa, e isto de certa forma mostra que o foco central dessa história não é o erro de Davi, mas é a graça de Deus. Ele nos perdoa, nos aceita e nos ama. Mas Ele nos perdoa, nos aceita e nos ama, porque Ele realmente reconhece aquele que verdadeiramente está arrependido. Existem pessoas que em um momento como o de Davi, talvez não se arrependem. Podem ter no mínimo um remorso. O remorso é diferente de arrependimento. O remorso é você ficar preocupado com as consequências daquilo que você fez. E aí você pensa, não precisava ter feito. O arrependimento é uma tristeza profunda, um desejo enorme de não ter cometido, e um desejo enorme de não permanecer no erro, e pagar o preço. E Davi pagou um preço. Pois bem, na terceira e última parte, Davi faz a proclamação. O que ele faz? Ele passa, de certa forma, a ensinar. Veja, ele confessa, ele pede perdão e Deus o perdoa. Mas agora ele vai dizer no verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Sabe o que Davi está nos ensinando? Que quem tem experiência de perdão tem que compartilhar essa experiência, para ensinar outros a arrepender dos seus pecados e a pedir perdão ao Senhor. Davi está dizendo: essa experiência que eu tive com o Senhor, eu vou ensinar para outros. De certa forma, ela está nos ensinando até hoje, porque nós estamos pensando neste momento em que ele, arrependido, confessa os seus pecados. E depois, Davi, ele, nesse Salmo de número 51, não sei se você sabe, mas Davi era um rei que guerreava. Era um rei que vencia muitas batalhas. Era, de certa forma, um rei conhecido como aquele que tinha sangue nas mãos. Esse foi um dos motivos pelo qual Davi não pôde construir o templo. Templo este que foi construído pelo seu filho, no caso Salomão, que o sucedeu. Mas depois deste salmo, Davi, pelo que consta a história, nunca mais derramou sangue. Depois deste salmo, depois desse acontecimento ali, Davi nunca mais derramou sangue. Pois bem, a história, ela não acaba aqui. Hoje o nosso estudo está terminando, mas a história não acaba. Deus perdoou e continuou essa história. Se você ler o segundo livro de Samuel, capítulo 12, verso 24 e verso 25, você vai ver que Davi gerou Salomão, aquele que o sucedeu.
E o significado do nome Salomão é o amado do Senhor. Salomão, nascido de Davi e Betseba. A mulher que agora estava viúva, e Davi ficou com a responsabilidade de acolhê-la como sua mulher. Pois bem, que possamos aprender, se errarmos, não vamos tentar esconder, porque podemos esconder dos homens, mas de Deus não escondemos. E um dia Deus pedirá conta dos nossos erros. O que recomendo a fazer? Nos humilhemos na presença do Senhor, em obediência, possamos pedir a misericórdia dele sobre a nossa vida. A minha oração é que você possa ter sido abençoado com o estudo dessa noite, no Salmo de número 51. Vamos orar? Enquanto eu estou orando, eu vou convidar o Ministério de Adoração para estar